Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai resolver uma questão aqui do assunto de trigonometria, tá? A questão aqui diz o seguinte: se x é igual a 2π sobre 3, então o valor de y, né, que é igual a 3 cosseno de x menos 2 seno de x mais tangente de 2x dividido por tangente de x menos 2 vezes seno de 2x mais cosseno de 4x, né? Bom, então vamos começar aqui a brincadeira, tá? Primeira coisa, π, né, galera? Em trigonometria, ele vale 180 graus, tá? Então, como ele colocou que o x, né, é 2π sobre 3, então vai ficar 2 vezes 180 dividido para 3. Só que 180 dividido para 3 é 60, né? Então, a gente vai ter 2 vezes 60, então isso aqui vai ser 120 graus. Então, 2π sobre 3 é a mesma coisa que 120 graus. O que é que a gente vai fazer? Então, a gente vai colocar aqui, ó, aonde for x, a gente vai substituir por 120, tá? Então, por exemplo, aqui é 3 cosseno de x, então vai ficar 3 vezes cosseno de 120 graus, né? Menos, que é 2 seno de x, então vai ficar 2 vezes o seno de 120 graus. Mais, aqui é a tangente de 2x, então é 2 vezes o x. Só que o x é 120, né? Então vai ficar 2 vezes 120, que vai me dar, então, tangente de 240 graus. Tudo isso daqui, né, dividido por quem? Tangente de x vai ficar, então, tangente de 120 graus, menos 2 vezes, também aqui, ó, é 2x, então vai ficar seno de 240, né? Mais, aqui é 4x, então vai ser 4 vezes 120, né? Então eu vou ter cosseno de 480 graus. Bom, galera, o objetivo dessa questão aqui é treinar vocês para desenvolver questões onde você vai ter que fazer a redução do quadrante, né? Porque é o seguinte, nem sempre você vai ter o auxílio de uma calculadora científica para mostrar o valor de cada ângulo desse aqui, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que apelar para a tabelinha, tá? Eu já coloquei aqui, ó, anteriormente, já deixei aqui salvo, ó, a tabela dos graus, né? Aqui eu peguei apenas os graus, os ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60, porque vão ser esses ângulos que a gente vai utilizar. Só que tem outros 5, né? Que é o do ângulo do 0 grau, 90, 180, 270 e 360. Esses valores, né, a gente já trabalhou isso em alguns vídeos anteriores, está passando o card aí, e também no vídeo da aula sobre trigonometria, né? Então, olha só, eu também coloquei a tabela dos sinais, né? Porque caso vocês tenham se esquecido, a gente está trabalhando dentro do círculo trigonométrico, né? Então a gente tem aqui, ó, não vai ficar muito legal não, mas tudo bem. Só para dar a ideia aqui de o círculo, cada pedaço desse daqui, né, cada fatia dessa aqui é um quadrante, né? Então aqui a gente tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Cada quadrante desse daqui tem um sinal, ou ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo, de acordo com a função que a gente está trabalhando, né? Então, para fixar melhor a ideia, eu coloquei também a tabela dos sinais aqui, né? Que é o famoso setaco, né? Seno, tangente e cosseno. Então, o seno ele vai ficar positivo no primeiro e segundo quadrante, a tangente vai ficar positiva no primeiro e terceiro quadrante, e o cosseno fica positivo no primeiro e quarto quadrante, né? O que sobrar é o que fica com o sinal de menos, né? Então, o seno fica no terceiro e no quarto, a tangente fica no segundo e no quarto, e o cosseno fica negativo no segundo e terceiro quadrante. Mais detalhes eu aconselho depois a vocês darem uma analisada no vídeo sobre círculo trigonométrico, tá? Aí, voltando para cá, então o que a gente vai fazer? A gente vai, então, utilizar, né,
os valores daquela tabela dos graus, tá? Então, seguinte, muito prático. O grau aqui é 120 graus, certo? Se você olhar aqui para a tabela, não tem 120, só tem 30, 45 e 60. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reduzir esse grau para algum desses três aqui. De que maneira? Você volta para o círculo trigonométrico, tá? Deixa eu colocar isso aqui um pouco melhor. Deixa eu colocar aqui um pouco maior aqui, ó. Você tem o círculo trigonométrico, tá? Onde você tem que o primeiro quadrante, né? O primeiro quadrante vai de 0 até 90 graus. O segundo quadrante vai de 90 até 180 graus. O terceiro quadrante vai de 180 até 270. E, por fim, o quarto quadrante vai de 270 até 360 graus. Beleza? Pronto. Como o ângulo lá é 120, 120 ele vai estar localizado aqui nesse meio aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, o máximo dele, que é 180, e subtrair de 120. Beleza? Então, a gente vai ter que 180 menos 120 vai me dar quanto? Vai me dar 60 graus. E vejam vocês que esse valor existe aqui na tabela, né? A gente está usando cosseno, né? Então, vai ser cosseno de 60, que no caso aqui é quanto? É 1/2. Só que aí vem uma outra questão. Eu já sei que o 120, né? Cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60, que é 1/2. Só que agora a gente tem que analisar do ponto de vista do sinal. Como 120 graus está localizado no segundo quadrante, então, olhando aqui para a tabela do cetáculo, né? O cosseno ele fica negativo nesse quadrante aqui, ó, no segundo e no terceiro. Então, não vai ser 1/2, né? Vai ser menos 1/2. Então, voltando para cá, eu vou ter que 3, que multiplica esse cosseno de 120 aqui, né? É o mesmo cosseno de 60, que por sinal dá 1/2. Só que como ele está localizado no segundo quadrante, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 1/2. Pronto. Dessa forma. Menos 2 vezes. Agora a gente vai utilizar o seno. Só que o ângulo é o mesmo, é 120. Então, 120 a gente já sabe que é o mesmo de 60. Na tabela, quanto é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ele vai ficar positivo? Vai. Por quê? Porque ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, não vai ter alteração nenhuma. Ele vai ficar raiz de 3 sobre 2. Dessa forma, beleza? Mais tangente de 240. Como é que a gente vai fazer então? 240, galera, ele é um ângulo desse quadrante aqui, né? Ele está nesse meio aqui, ó, no terceiro quadrante. Então, o que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou pegar então o limite inferior e subtrair 240. Então, se a gente for fazer 240 menos 180, a gente vai ter também 60 graus. Então, voltando para cá, tangente de 240 é o mesmo que tangente de 60. Tangente de 60 é raiz de 3. Vai ficar positivo ou negativo? Vai ficar positivo. Por quê? Porque ele é positivo no primeiro e terceiro quadrante. Então percebam que é muito simples de você se localizar. Então primeiro você vai ver onde é que ele está no quadrante. Depois você vai diminuir. Nesse caso aqui eu diminuí de 180. Depois você vai ver na tabela o valor que ele corresponde. E depois você vai ver se ele vai ser positivo ou negativo. Então não tem mistério algum. Então, tangente de 240 é o mesmo que tangente de 60, que no caso aqui vai ser raiz de 3. Tranquilo? Olha só que legal. Então aqui, ó, eu vou dividir isso aqui. Aí isso aqui vai ficar o seguinte agora. Vai ser tangente de 120. Aí mais uma vez, 120 ele está no segundo quadrante. Então vou pegar 180 menos 120, que dá 60. Só que quanto é a tangente de 60?
Tangente de 60 é raiz de 3. Vai ficar positivo? Nesse caso, não. Por que não? Porque a tangente é negativa no segundo e quarto quadrante. Então, nesse caso aqui, vai ficar menos raiz de 3. Menos, duas vezes. Seno de 240. 240, a gente já fez esse cálculo, né? É o mesmo desse de cima. 240 é o mesmo que 60. Então, vai ficar seno de 60. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Só que nesse caso vai ficar negativo. Por que vai ficar negativo? Porque 240 está localizado no terceiro quadrante. Ele está nesse ponto aqui, né? Mais ou menos aqui no meio. É o terceiro quadrante. Então, o terceiro quadrante ele é negativo, tá? Então, o seno. Então, voltando para cá, a gente vai ter então que vai ficar menos raiz de 3 dividido por 2. E por fim, né, 480. Aí olha só, 480 ele é maior que uma volta. Uma volta, galera, é 360, tá? Então, nesse caso aqui, quando o ângulo for maior que uma volta, a gente vai dividir por uma volta. Então, 480 graus dividido por 360. Bom, cabe 1. 1 vezes 360 é 360. Para chegar em 480, falta quanto? Falta justamente 120 graus. Ou seja, 480 é a mesma coisa que 120 graus. 120 graus, a gente já fez esse cálculo, né? É só pegar 180 menos 120, que dá quanto? 60. Então, moral da história, cosseno de 480 é a mesma coisa que o cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 60, galera? O cosseno de 60 é 1/2. Vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Nesse caso, vai ficar negativo. Por quê? Porque o cosseno ele é negativo no segundo e terceiro quadrante. A gente encontrou como resultado 120, né? 120 está localizado no segundo quadrante. Então, vai ficar menos 1/2, né? Menos, aqui era mais, né? Só colocar aqui na mesma cor. Então, como aqui era mais, com menos vai ficar menos. Menos 1/2. Pronto, pessoal. Agora, a gente já encontrou todos os ângulos. É só fazer agora a continha básica, né? 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3 dividido para 2. Eu posso cancelar aqui, ó, esse 2 com esse 2 aqui. Então, a gente vai ter menos raiz de 3 mais raiz de 3, né? Tudo isso daqui dividido por, aqui embaixo, repete o raiz de 3, negativo. Eu posso cortar de novo, ó, o 2 com esse 2. Então, aqui a gente vai ter, ó, menos com esse menos aqui, vai ficar mais raiz de 3, menos 1/2. Aí, olha só que legal, que interessante. Eu vou cancelar raiz de 3 aqui em cima, ó, negativo com positivo morre. Então, aqui em cima vai ficar menos 3 dividido por 2, né? Dividido, também aqui embaixo eu vou cancelar também, ó, o negativo aqui com o positivo daqui. Então, vai sobrar também só menos 1 sobre 2. Divisão de fração, eu vou repetir aqui a primeira, vezes o inverso da segunda, né? Então, é 1/2, vai ficar menos 2 dividido para 1. E, de novo, eu posso cancelar o 2 com esse 2 aqui, porque é um produto, tá? Então, a gente vai ter menos 3, que multiplica aqui, no caso, só menos 1, né? Menos com menos é mais, então 3 vezes 1 vai dar 3. Essa daqui é a solução do nosso problema de hoje, tá, galera? Então, percebam vocês que não é muito complicado. O que torna um pouco complexo, talvez, chato, é o seguinte, é porque a questão ela é um pouco longa, né? Mas é aquela ideia que eu sempre falo nas aulas, você tem que treinar, tá? Matemática é tudo uma questão de treino e muita paciência. Era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.